Muito obrigada. Posso compartilhar minha tela? Sim. Ok, então aqui que eu fiz um PowerPoint para ajudar, porque a história de Coduz tem muitos detalhes, né? Aí a memória falha um pouco, então eu fiz a minha colinha aqui no PowerPoint. Então a gente vai embarcar nessa jornada para conhecer um pouco mais sobre esse personagem, este jovem chamado Coduz. Coduz foi um título dado por Bahá'u'lláh a este jovem, que significa o santo ou o mais sagrado. Coduz, olha só. O nascimento dele, ele nasceu no ano de 1822, na província de Bafurush, que é no noroeste do Irã. E ele, desde muito pequenininho, ele ficou órfão de pai e de mãe. E foi criado pela madrasta, que era casado com o pai dele. E também ele tinha um tio muito amoroso com ele. E a madrasta também era muito amorosa, que ele considerava como uma mãe mesmo. E ele sempre estudou em uma escola religiosa, né? Lá do Islã. E ele sempre foi interessado na religião. E aos 18 anos, ele ouviu falar do Seyyed Kazim, que a gente sabe que são os dois luminares que vieram anunciar a chegada do Bab. Era Sheikh Ahmad e Seyyed Kazim. E assim que ele ouviu falar de Seyyed Kazim, aos 18 anos, ele ficou desesperado para poder viajar para Karbilá e estudar com Seyyed Kazim, se aprofundar lá em Karbilá, no Iraque. E daí ele foi estudar com Seyyed Kazim, estudou por 4 anos, e ele era sempre o aluno quietinho, mas que estava lá prestando atenção, e Seyyed Kazim logo notou que ele era especial. Ele era humilde e muito focado, estava absorvendo tudo das aulas, e ele era muito cortês. E quando Seyyed Kazim faleceu, ele deu a missão, né? Vocês agora se espalhem por este mundo e vão atrás do prometido. E muitos seguiram ao pé da letra e foram viajar mesmo para encontrar o prometido desses dias. E aí, o reconhecimento do prometido, essa história é belíssima. O Coduz, ele foi para Shiraz, o coração dele foi atraído à cidade de Shiraz. E ele foi como um imã, ele encontrou logo com Mullah Hussein. Mullah Hussein foi o primeiro a crer no Bab, né? A primeira letra da vida. E ele logo encontrou com Mullah Hussein e ficou afoito assim: Mullah Hussein, me diga logo, você encontrou o bem-amado? Você encontrou o prometido? Fale, fale. Só que Mullah Hussein, a pedido do Bab, ele ficou quietinho, porque o Bab pediu: você não espalhe que eu sou prometido, viu? As pessoas serão atraídas a mim, sem que você fale nada. Não fale que eu sou prometido. Então, Mullah Hussein ficou quietinho e não contou para ele. Só que, nesse momento, este jovem iluminado estava se aproximando de Mullah Hussein, né? E olha como Coduz falou para Mullah Hussein: por que escondê-lo de mim? Posso reconhecê-lo pelo seu andar. Com confiança atesto que ninguém senão ele, quer no Oriente ou no Ocidente, pode pretender ser a verdade. Nenhum outro pode manifestar o poder e a majestade que se irradiam de sua santa pessoa. Ele logo reconheceu o Bab, pelo jeito de caminhar do Bab, estava se aproximando. E Mullah Hussein ficou assim, surpreso. Nossa, como que você descobriu, né? E foi contar pro Bab o que tinha acontecido. E o Bab respondeu: isso você não tem que estranhar não, porque eu já venho há tempos conversando com ele no mundo do espírito. Eu já o conheço. Nós já nos conhecemos. Viu? Lindo? E olha só, o Bab, ele encontrou com todas as 18 letras do vivente, que com ele dava 19, e ele deu uma missão a cada uma delas,
Ó, você vai para tal lugar ensinar a fé lá, você vai fazer isso aqui por mim especial, você vai... E a Coduz, ele deu um presente de ser o companheiro dele na peregrinação a Meca e a Medina. Então, ele escolheu Coduz para acompanhá-lo nessa jornada. Naqueles tempos, Cristina, não tinha avião, obviamente, né? Então, eles pegaram um navio, um barco lá, com condições higiênicas horrorosas, passaram por muitas tribulações no barco, mas eles estavam muito felizes. Praticamente todo mundo dessa viagem, que durou 2 meses, ficou doente, menos eles, que estavam felizes, comungando lá, com um espírito jubiloso, fazendo orações, estavam assim em festa. Aí eles chegaram em Meca e o Babi deu missões para Coduz, né? Vai, entrega essa carta ao xerife, vai, onde o Babi proclamava a sua missão. Entrega, fala para ele que a missão pública, isso. Ele foi público, né? Fala isso, faz aquilo, tá. E eles acompanharam, fizeram várias viagens, né? Juntos, passaram pelo deserto. E Coduz, a gente fica admirada que Coduz, quando estava em uma dessas viagens, o Babi ficou num camelo e o Babi ofereceu ao Coduz: você pode também pegar um camelo, você fica do meu lado, a gente fica de camelo. Só que Coduz falava: não vou ficar de camelo, não. Eu vou na frente do seu camelo, te protegendo. Quando o Babi dormia, ele ficava acordado, vigiando o sono dele, para que ele ficasse sempre salvo e protegido. Era tudo o que Coduz queria fazer, proteger o Babi. E ele foi o grande companheiro do Babi. Eles ficaram, sabe quanto tempo juntos? 9 meses. 9 meses, Ana Paula. E esse encontro foi único, porque depois desses 9 meses, Coduz nunca mais se encontrou com o Babi. Eles ouviram falar coisas, né, um do outro, mas eles nunca estiveram na presença um do outro novamente. Na despedida, o Babi disse para Coduz o seguinte: Ana Pai, você poderia ler, por favor? Está sem som. O companheiro do Babi. Peregrinação a Meca e Medina. Esta peregrinação durou 9 meses e foi o final da convivência do Babi com Coduz. Na despedida, o Babi disse para Coduz: os dias de sua associação comigo aproximam-se de seu fim. Soou a hora da separação. Uma separação que não será seguida por nenhuma reunião, salvo no reino de Deus, na presença do Rei da Glória. A mão do destino breve o submergirá num oceano de tribulações, por sua causa. Eu também estarei imerso em suas profundezas. Regozije-se, pois foi escolhido como porta-estandarte do nobre exército que há de sofrer martírio em seu nome. Nas ruas de Shiraz, as mais severas feridas afligirão seu corpo, mas haverá de sobreviver, pois as hostes do invisível apressar-se-ão a lhe ajudar e proclamarão ao mundo inteiro seu heroísmo e glória. Isso mesmo. Então, o Babi já estava preparando Coduz para as tribulações que viriam por ele estar defendendo a causa de Deus, a causa do Babi, né? Aí, vamos passar. Início das tribulações. Coduz, então, nessa despedida, o Babi falou para Coduz: eu quero que você vá para Shiraz entregar uma carta ao meu tio para dizer como que eu estou bem, que está tudo certo, e fique ensinando a fé Babi por lá. Ele rapidamente atendeu esse pedido do Babi, ensinou a fé Babi em sua totalidade primeiro para o tio do Babi. O tio do Babi logo se declarou um Babi. Ficou muito feliz e foi considerado o primeiro Babi após as letras da vida a se declararem como Babi. A segunda pessoa que Coduz ensinou foi esse Mullah Sadik.
Mullah Sadiq era um clérigo muçulmano. Ele falava nas mesquitas, né? E esse Mullah Sadiq ficou muito aflamado com a mensagem do Bab. Gostou demais. E um dia ele resolveu, Cristina, falar na congregação o que o Bab falava sobre a oração, numa passagem. E as pessoas que estavam na congregação começaram a falar: quem falou isso? Isso é uma heresia! Ai, você já foi contaminado por esse Coduz, e esse Coduz falando que o Bab é o prometido, isso é blasfêmia. E daí isso chegou ao ouvido do governador lá. E o governador foi muito cruel com o Mullah Sadiq e com o Coduz. E já começou a profecia que o Bab tinha falado, que você vai sofrer muito no meu caminho. O governador, ele era muito cruel, perfurou as narinas dos dois, amarrou corrente em praça pública, uma coisa horrorosa. Mas eles sobreviveram. E foram expulsos da cidade. Isso não impediu com que Coduz ensinasse a fé nas outras cidades que ele era bem-vindo. Ele continuou ensinando. Muitas viagens. Entramos para o capítulo das viagens. Ele foi para muitas cidades ensinar a fé babi. Enquanto ele estava em Teherã, ele foi levado à presença de Bahá'u'lláh. Então, vejam só. Coduz esteve na presença tanto do Bab como de Bahá'u'lláh. Coduz, ele sabia no coração dele a posição de Bahá'u'lláh. Ele era muito inspirado. Vocês vão ver mais para frente o grau de espiritualidade que ele possuía. Um jovem de apenas 22 anos. A posição dele é muito elevada para a gente. Essa presença, esse encontro com Bahá'u'lláh, a gente não tem muito registro sobre o que aconteceu, mas tem o registro. Tudo que eu estou falando, eu peguei do livro Rompedores da Alvorada, tá? Aí, esse irmão de Bahá'u'lláh ficou muito impressionado com Coduz. Ele disse a um amigo o seguinte: Ana Paula, leia, por favor, o encanto. O encanto de Coduz, seu jeito simples, sua cortesia, sua educação, combinados a uma dignidade de porte, eram apreciados por todos. Um dia, nós o observamos ao se preparar para suas orações e percebemos como era diferente, como era mais nobre do que qualquer um dos presentes. Ele parecia ser, aos nossos olhos, tudo o que era refinado e puro. Isso. Bom, aqui está muito interessante sobre a vida pessoal de Coduz e a sua relação com a sua madrasta. Lembra que ele ficou órfão, né? Então, de mãe e de pai, ele ficou órfão numa idade muito nova. Ficou sim. Ficou órfão e daí ele tinha esse tio e tinha a madrasta. E essa madrasta aguardava com muita ansiedade o dia em que Coduz se casaria. Isso faria ela a pessoa mais feliz do mundo. Ela só pensava nisso. Eu quero estar viva para ver o casamento de Coduz. Ela amava muito ele. E ele tinha apenas 25 anos quando a madrasta virou para ele e disse assim: eu receio ir para o meu túmulo sem ter tornado minha felicidade completa. E Coduz respondeu o seguinte: Cristina, leia, por favor. O dia do meu casamento ainda não chegou. Este será o dia mais glorioso. Não será nesta casa. Será do lado de fora, o céu aberto. Será em meio do Sabima. Como é que lê isso? Sadiramadan. Sob o olhar de milhares de pessoas. Lá celebrarei meu casamento e verei todas as minhas esperanças tornarem-se em realidade. Mais para frente, vocês vão ver ao que ele estava se referindo desse casamento e vocês vão entender. Olha só que bonita essa parte. Eu amei descobrir na história isso. Mullah Hussein esteve em contato com o Bab quando ele estava preso
em Sherik, lá naquela prisão, na masmorra de Sherik. E lá, o Bab falou o seguinte para Mullah Hussein: eu quero que você vá para Bafurush, que é a cidade onde Qudus estava no momento, e você lá vai encontrar um tesouro oculto. Não falou mais nada. Mullah Hussein seguiu esse conselho do Bab, e como Mullah Hussein e Qudus já eram amigos antes de reconhecerem o bem-amado Bab, eles já eram amigos antes. Da onde? Das aulas de Seyyed Kazim. Eles já eram estudantes e amigos. Eles já se conheciam antes de tudo. E ele foi direto à casa do amigão dele que não via há anos, porque tanto Mullah Hussein estava viajando, ensinando a fé do Bab. Mullah Hussein, o primeiro a crer no Bab, muito erudito, tudo de bom, maravilhoso, Mullah Hussein. Vocês estão vendo agora a relação dele com Qudus. Ele foi direto à casa do melhor amigo e lá ficou hospedado. Qudus tratou ele como um rei. Qudus lavou o pé dele das viagens, os machucados que ele tinha. Ele próprio cuidou como se fosse um rei. Deu o assento melhor na mesa, ofereceu toda a comida, tudo para ele. Tratou ele como um rei. E em uma das conversas, o que aconteceu, Ana Paz? Em uma das conversas, Qudus perguntou para Mullah Hussein: Mullah Hussein, me diga aí, o que o Bab falou para a gente fazer? Qual é a nossa missão agora? Ele te deu alguma instrução? Você esteve em contato com ele lá na prisão. Ele falou alguma coisa? Aí Mullah Hussein respondeu para Qudus: ele não me deu nenhuma instrução do que fazer. Ele simplesmente falou: vá para a cidade de Bafurush, que é onde eu estou, e você vai encontrar ali um tesouro oculto e saberá o que fazer. Aí, tá, o Qudus pegou um trecho. Qudus pegou um escrito que ele tinha feito e deu para o amigo dele ler, que é Mullah Hussein. Mullah Hussein, leia esses escritos que eu escrevi e veja se você gosta, mais ou menos assim. Quando Qudus terminou de ler, ele falou... Quando Qudus terminou de ler, Mullah Hussein falou assim: você é o meu tesouro oculto. Agora está nítido na minha frente que você é o vislumbre de sua glória. O Bab está preso lá e eu estou vendo o seu reflexo na minha frente. Olha só que bonito. Você é o reflexo do manifestante. Você é o que eu precisava encontrar. E se prostrou, o amigo dele se prostrou aos pés de Qudus. E a partir daquele momento, ele falou: tudo que você disser, você será o meu guia. Se alguém falar para mim, se você pedir alguém para me matar, eu aceito. Tudo que você falar é como se o Bab estivesse falando para mim. Aí, olha só, a gente tem esse conceito de equipe de ensino, né? Mullah Hussein e Qudus fizeram uma equipe. Eles foram uma equipe nesses tempos em que eles estavam juntos. Eles moravam juntos, na mesma casa. E eles começaram a construir, sabe o quê? A Casa Babiye. A Casa Bahá'í, casa do Bab. Eles fizeram uma Casa Babiye, como se fosse uma casa de... uma sede para ensino, onde eles se juntavam como equipe e iam ensinavam juntos. Com vários babis. Com vários babis. Inclusive, em menos de uma semana, 300 pessoas entravam para a fé babi. 300, entendeu? Essa equipe era muito forte. Aí, a gente vai chegar a um episódio, Ana Paz, Thelma, Ana Paula, todo mundo também, Angélica, José Luiz. A gente vai chegar ao episódio da Conferência Odete de Bardasht, que foi um pedido do Bab. Mas como ele estava preso lá em Sherik, ele não podia estar presente. Então, o Bab deu essa ordem. Agora, vocês têm que organizar essa Conferência de Bardasht. Aí, o que aconteceu? Mullah Hussein ficou no lugar de Qudus, e Qudus era imprescindível. Ele deixou bem claro, acho que foi Bahá'u'lláh que deixou claro, de que Qudus não podia faltar nessa conferência. Bahá'u'lláh falou. Ele não podia faltar nessa conferência. Ele era o convidado mais ilustre. Qudus, na conferência de Bardasht. Aqui eu coloquei assim, posição de Bahá'u'lláh, para a gente entender.
Bahá'u'lláh, nesse tempo, Cristina, ele era seguidor do Báb. Ele não tinha revelado que ele era um manifestante. Ninguém sabia de nada. Então, as pessoas viam o Báb e depois viam Qudus como o guia. Na ausência do Báb, eles seguiam Qudus. E nessa conferência de Badasht, Bahá'u'lláh organizou, a pedido do Báb, essa conferência. Então, Bahá'u'lláh organizou, arrumou 3 tendas, uma para ele, uma para Mullah Hussein, outra para Tahereh e a outra Para ele próprio. para ele próprio e para Qudus também tinha, né? Sim, então eram 4 tendas. Aí, o que aconteceu? O episódio de Tahereh com Qudus. Tahereh também é uma letra da vida. A única mulher, né? E a gente sabe desse episódio maravilhoso que Bahá'u'lláh ficou doente e daí ela falou que ela ia à tenda, só que naquela época as mulheres não iam à tenda dos homens, né? Mas ela falou que ela ia. Tô resumindo, tá? Aí ela chegou lá, ela não só foi à tenda dos homens, como ela tirou o véu. Eles ficaram chocados. E daí eles começaram a discutir Tahereh com Qudus. Começaram a discutir sobre as leis velhas e as leis novas. E isso, no livro, fala que parece que isso foi tudo arquitetado por Bahá'u'lláh, porque o Báb, olha o plano do Báb, o Báb queria que todos os presentes pensassem por si mesmos e decidissem por si mesmos se continuariam seguindo o antigo modo islâmico ou se seguiriam o novo modo de vida trazido pelo Báb. Então, diz que isso não passou de uma encenação, essa discussão toda da Tahereh com o Qudus. Tahereh falando que Qudus não agiu certo em tal momento, que ele era muito conservador. Então, eram coisas assim para você ver quem era fiel mesmo. Para que eles pensassem com a própria cabeça se o que estava falando era certo ou errado. Se as leis novas, se você acreditaria nas leis novas mesmo, né? As leis novas que o Báb estava trazendo, a mensagem do Báb. Aí tem o episódio do Forte Sheikh Tabarsi. Eu coloquei essas 2 imagens para ilustrar. Esse aqui seria os soldados bem equipados, com armamento, com tudo, já tinham treinamento. Do rei. E eram do rei, eram o exército do rei. E aqui, nesse cantinho, eu coloquei para ilustrar também os babis. Babis não tinham treinamento nenhum. Muitos eram professores, eles estudavam as leis sagradas, o Alcorão, eles eram muito espiritualizados e não queriam lutar. Eles não queriam lutar. O que aconteceu nesse episódio do Forte Sheikh Tabarsi? Cristina, a fé Babi foi se espalhando muito, 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 muito. E daí os muçulmanos ficaram com muita inveja do poder que os Babis estavam tendo. E daí eles armaram esse plano de atacar os Babis, de exterminar por vez, para que a fé Babi não crescesse mais, fosse extinta. E daí Mullah Hussein construiu esse forte Sheikh Tabarsi. Bahá'u'lláh foi nesse forte e ele olhou o lugar, uma casa, e ele deu algumas ideias de como poderia deixar mais confortável e falou: a única coisa que não pode faltar nesse forte Sheikh Tabarsi sabe quem? Qudus. De novo aí, Qudus não pode faltar. Não pode de jeito nenhum. Aí daí eles foram resgatar Qudus, porque Qudus já estava preso, já tinham prendido ele. Aí eles foram também, por um milagre de Deus, eles deram Qudus a Mullah Hussein lá, e daí eles trouxeram Qudus para esse forte Sheikh Tabarsi. Aí, antes disso, essa luta, essa guerra aí, durou muitos meses. Durou muito tempo, durou uns 7 meses, pra você ter uma ideia. E, por um milagre, Cristina, sempre os Babis derrotavam o inimigo. Eles estavam sempre em minoria, sempre em condições mais precárias, sem alimentação por muito tempo, sem água por muito tempo, porque eles cortavam a água, faziam todas as maldades. Mas eles seguiam firmes e corajosos, porque eles viam
Coduz como comandante deles, Coduz e Mullah Hussein, e eles eram muito corajosos. E eles falavam, a gente vai continuar porque Deus está ao nosso lado. Eles não tinham medo de nada. Inclusive, mostra que Coduz, ele chegava a orar enquanto estava tendo bombardeio e ele chutava com seu próprio pé as bombas. Você acredita nisso? Ele não estava nem aí, ele estava imerso na oração lá e ele estava... E outra coisa interessante de mostrar é o seguinte, ó. Olha essa fala de Coduz. Desde que viemos para este forte, jamais iniciamos quaisquer das batalhas que lutamos. Eles nunca iniciaram a guerra. Somente após eles terem nos atacado é que saíamos para nos defender. Se tivéssemos desejado empreender uma guerra santa contra eles, se tivéssemos desejado trazer pessoas para a nossa fé através do poder da força física, poderíamos facilmente tê-lo feito. A esta altura, já poderíamos ter despertado todos os povos do mundo e os preparado para aceitar nossa mensagem. Não é essa, contudo, a maneira que escolhemos seguir. Nosso único modo para converter as pessoas é lhes mostrando nossa fé, nossas boas ações e nossa disposição para morrer no caminho de nossa fé. Olha o heroísmo, né? Eles eram mártires. A hora está rapidamente se aproximando quando estaremos prontos para completar esta tarefa. Então, Coduz já sabia que eles iam morrer. Mas ele continuava lá, firme e forte, seguindo a vontade de Deus. Que ele, através do exemplo, muita gente desistiu de lutar. Muita gente. Porque via, nossa, por que eu vou lutar com eles? Tipo, eles não estão fazendo nada contra mim, né? Através da conduta e o exemplo deles. Aí, olha só a armadilha, a pegadinha. O príncipe, a grande traição. O príncipe, ele já estava ficando com muita vergonha que eles estavam perdendo todas as batalhas para os babis, que não tinha armamento nenhum, nenhuma condição, sabe, que faria eles ganharem, a não ser Deus estar do lado deles. Que era grande, era tudo, né? Era tudo. Deus estava protegendo eles. Que daí ele estava com tanta vergonha que eles só perdiam que ele fez isso, ó, ele emitiu a Coduz uma cópia do Alcorão. E na abertura da sura foi escrito o que esse príncipe escreveu. Quem poderia ler? Angélica, por favor. Mensagem de paz. A batalha transformou-se embaraçosa para as autoridades persas e foi terminada pelo príncipe Merdico Limizar, que emitiu a Coduz uma cópia do Alcorão. Na abertura do sura foi escrito: eu juro por este livro mais sagrado, pela retidão de Deus que o revelou e pela missão dele que foi inspirado por seus versos, que eu não estimo nenhuma outra finalidade do que para promover a paz e a amizade entre nós. Vindo adiante de sua fortaleza e descanso, asseguro que nenhuma mão será esticada contra você. Você e seus companheiros, eu solenemente declaro, estão sob a proteção do Todo-Poderoso Muhammad, o nosso profeta, e de Nasreddin Shah, o nosso soberano. Eu prometo minha honra que nenhum homem neste exército ou nesta vizinhança nunca tentará lhe atacar. A praga de Deus e a vingança do Onipotente peço sobre a mim em meu coração, caso eu estimo algum outro desejo daquele que eu tenho declarado. Então, ele era completamente falso, ele ainda jurou pelo Alcorão que ele não faria mal nenhum aos babis. E ele fez uma atrocidade que vocês vão ver o que aconteceu. Ele falou, entregue essa mensagem a Coduz, e daí Coduz falou, vamos ver se ele é sincero. Vamos ver se o coração dele é sincero. Então tá bom. Aí ele deu a ordem para os babis saírem do forte. Quando eles saíram do forte, logo desarmaram todo mundo lá, prenderam todo mundo e daí mataram muitos. Gente que era traição. E Coduz sabia. Coduz
sempre soube o que ia acontecer, sabe? Mas ele já feito a vontade de Deus. Aí, olha só, o que aconteceu com Coduz? Ele foi capturado pelo príncipe, o príncipe não matou ele quando pegou ele, nessa armadilha, nessa emboscada, e ele levou o Coduz, a intenção dele era deixar o Coduz preso, e não sabia muito bem o que fazer com ele. Só que daí, o Shah, o rei, ele tinha um ódio mortal por Mullah Hussein, e depois que Mullah Hussein morreu, porque eu nem contei esse episódio, Mullah Hussein morre no Forte Sheikh Tabassi, nesse episódio. Ele morre. E ainda tem uma passagem muito bonita, que quando ele é baleado, Mullah Hussein, ele é levado a Coduz, e Coduz, você acredita nisso? Coduz faz ele sentar, e ele fica por 2 horas, isso é um relato das pessoas, por 2 horas conversando com Mullah Hussein, contando coisas para ele que ele nunca tinha dito. Coisas espirituais, provavelmente deve ter falado sobre Bahá'u'lláh, deve ter falado um monte de coisa, né? Que ele era um ser muito iluminado, Coduz. Devia ter falado um monte de coisa, que daí quando abriu a porta, ninguém estava na presença escutando essas 2 horas que Mullah Hussein ficou lá. Quando abriram a porta, viram que que Mullah Hussein estava sorrindo na cama. Parecia que estava dormindo. Nem parecia que tinha morrido. Que estava muito tranquilo. Calma aí. As últimas palavras de Mullah Hussein para Coduz foi: você está satisfeito comigo? Foi. Mullah Hussein serviu Coduz inteiramente. E aí tá, então eu tô falando assim, o príncipe pegou, prendeu Coduz, e daí esse Shah, que odiava Mullah Hussein, começou a odiar Coduz também, e falou: eu não vou mais comer nem beber enquanto Coduz não vier a minha presença e eu matá-lo com minhas próprias mãos. Que maldoso. Ele vai, já deve estar pagando mesmo, ainda deve estar pagando isso, né? Lá no céu, no inferno. E ele falou: não vou comer nem beber enquanto Coduz não vier. Aí o príncipe, para atender o rei, levou Coduz imediatamente para ele, né? Aí fizeram um julgamento, Ana Paz, um julgamento para ver qual seria o destino de Coduz. No julgamento, Ana Paula, eles começaram a questionar por que Coduz estava usando um turbante verde. Quem usava turbante verde era o quê? Descendente do profeta Mohammed. Descendente do profeta Maomé. E daí falaram: por que você está usando esse turbante verde? Coduz simplesmente respondeu: fulano de tal, ele é descendente por pai ou por mãe? Aí eles falaram: ele é descendente, essa pessoa aí é descendente por mãe. Aí ele falou: pois bem, eu também sou descendente por mãe. Aí falou o nome da mãe dele, que era descendente do profeta Maomé, Mohammed, e que ela sempre foi respeitada, e todo mundo calou a boca, porque o que ele estava falando era verdade. Citou a mãe dele, que era descendente, sim, do profeta, e que ela sempre foi muito respeitada. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que... Agora, minha mãe falou aqui, eu me perdi um pouquinho. O que aconteceu? Peraí, que eu vou lembrar. Ah, tá. Aí o Shah ficou furioso. Ai, se Coduz conseguiu fazer vocês ficarem quietinhos, dizendo que ele é descendente do profeta Mohammed, daqui a pouco ele vai fazer vocês acreditarem que ele é o próprio manifestante. Aí ele ficou mais com raiva, né? Aí ele falou: não, vamos acabar logo com isso. Aí fez a crueldade com ele, despiu ele, jogou o turbante dele na lama, e daí foi para a multidão, na rua, a multidão enfurecida, a multidão toda queria trucidar com Coduz. Tinha gente com faca, com machado, com tudo vocês imaginarem. Foi assim, foi uma morte muito cruel. Depois foi jogado ao fogo o corpo de Coduz. E depois pedaços do corpo, um amigo na noite seguinte pegou do corpo de Coduz, um amigo de Coduz, e enterrou ali um pouquinho próximo. Olha aqui, quais foram as últimas palavras de Coduz? Quem quer ler? Deixa eu ver aqui. Vanderleia. Minha mãe tá aqui falando. Últimas palavras de... Vocês estão me ouvindo? Sim.
Últimas palavras. Perdoa-os, ó meu Deus. Mostra-lhes tua misericórdia, pois eles não sabem o que já sabemos e amamos. Tentei-lhes mostrar o caminho que leva à sua salvação. Mas vê como se levantaram para me matar. Mostra-lhes, ó Deus, o caminho da verdade e transforma sua ignorância em fé. Quisera minha mãe estivesse neste momento comigo e pudesse ver com seus próprios olhos a glória do meu casamento. Isso. Ele estava se referindo à mãe e à madrasta, que ele considerava como mãe, e a madrasta considerava ele como um filho, e que sempre sonhou deles casar, né? Naquela passagem lá que a gente leu. E ele já estava prevendo o que ia acontecer. Foi na mesma praça que ele falou, aquela praça Maidan, que aí seria a céu aberto, uma multidão iria ver esse casamento dele. Muito. Aí, olha só, quando Babi ouviu a notícia de sua morte, ele não escreveu e nem ditou durante 6 meses. Sua profunda dor e tristeza fizeram com que a pena da revelação parasse. Essas duas fotos, aqui é o anel com o selo do Babi, original, viu? E aqui é o Alcorão do Babi. Agora, eu selecionei as passagens em que as pessoas se referem a Qudus, né? Ana Paz, leia a primeira, por favor. Abdu'l-Bahá se refere a Qudus nessas passagens. Este personagem postou-se a exaltar a palavra do Bab com a máxima firmeza, e o Bab fez honra plena à palavra em elogiá-lo e glorificá-lo, anunciando que ao seu surgimento foi um auxílio do invisível. Em elocução e estilo, ele era mágica evidente, e em firmeza e constância superior a todos. Isso. E esse sol da... Pode continuar, Ana Paz. E esse sol da realidade, o Bab, e essa lua da orientação, Qudus, ambos se puseram no horizonte do maior martírio, assim como fizeram Cristo e ascenderam ao reino de Deus. Isso, ó, tá vendo? Abdu'l-Bahá se referia ao Bab como o sol da realidade e a Qudus como a lua da orientação. A lua reflete, né, o esplendor. Então, isso foi algo inédito numa revelação, em que o profeta, o manifestante estava ainda em vida e teve a pessoa que revelava por ele, o substituía, digamos assim, enquanto ele estava incapacitado, né, de agir. Estava lá preso. Então, Qudus fez isso. Ele tinha apenas 22 anos quando se tornou um Babi e ele morreu com 27 anos, Qudus. Agora, Thelma, leia, por favor. Em uma de suas epístolas, o Babi o imortaliza como... Eita, eu não sei esse nome. Ismullah, Rabá, Acabá. O último, que significa o último nome de Deus. Enquanto que no Bayan persa encontramos que a única pessoa que o reconheceu e com ele fez a peregrinação foi aquela a cuja redor revolvem 8 vadis, de quem Deus se gloriou diante da Assembleia no alto, em virtude de seu desprendimento absoluto e sua completa devoção à vontade de Deus. Isso, minha mãe vai explicar o que é Vahid. Vahid é uma unidade de 19. Então, aí está falando 19, 8 vezes, né? Que são mártires, é isso? A única pessoa que eu conheci com ele fez foi aquela cujo redor revolve 8 Vahid.
de quem Deus... Eu não sei o que isso significa, não. Então a gente tem que se aprofundar um pouquinho. Eu vou pesquisar o que significa isso. Dona Guite, não Eu vem acho que hoje? tem a ver com mártires. Pode ser. Aí, Angélica, leia o primeiro, por favor. O primeiro bloquinho. Sua designação conduz o santo, conferida por Bahá'u'lláh, nos dá grande luz sobre o grau de pureza de sua vida espiritual. Em outra oportunidade, ele o exalta ao proeminente grau e Nuktie o último ponto, que o coloca numa posição que ultrapassa a todos os demais crentes da dispensação do Bábio. Tá vendo? Então, a única pessoa superior a ele, na dispensação Babi, era o próprio Babi. Não tinha ninguém mais que se igualava a ele, a Qudus. Ana Paula, leia o segundo bloquinho, por favor. Bahá'u'lláh também declarou que se o Babi não houvesse sido designado por Deus, Qudus haveria sido investido por Deus como a manifestação designada. E quando no ano de 1849 acontece seu cruel martírio, o porta-estandarte da hoste da aflição, no limiar da sua vida, um episódio que mergulhou o Babi em infinita tristeza, Bahá'u'lláh afirmou que nem mesmo Jesus Cristo foi sujeitado a tais torturas na hora de sua maior agonia. Tá vendo como é forte? Se Deus não tivesse investido o Babi como manifestante, teria investido quem? Qudus. E que Qudus sofreu com alegria o martírio. Ele era super corajoso, ele nunca questionou o destino dele. Ele era santo, como Bahá'u'lláh o deu título, né? E que ele sofreu, tais torturas que não se comparam, nem o que Jesus sofreu. Jesus já sofreu muito. Imagina o que Qudus passou. José Luiz, leia, por favor. Em uma carta, Shoghi Effendi afirma: a respeito da posição de Qudus, deve de nenhuma maneira ser considerado ter sido uma posição de um profeta. Sua posição, sem nenhuma dúvida, era muito exaltada e bem acima das outras letras da vida, incluindo a primeira letra, Mullah Hussein. Qudus refletiu mais do que qualquer um dos discípulos do Bab a luz do seu ensino. Muito bem. Tá vendo? A gente tem que mesmo... Posso falar uma coisa? Fala um pouquinho. Olha, a posição de Mullah Hussein era tão elevada que Bahá'u'lláh disse que a posição dele era equivalente a 10 mil santos do passado. Isso de Mullah Hussein. Mullah Hussein. Agora imagina Qudus, que é uma coisa inédita, nunca aconteceu, como a Anis falou, um manifestante vivo e tendo um dos discípulos dele o substituindo em vida, né? Então, essa causa tem muita coisa inédita. Uma delas é essa, de Qudus revelar pelo Bab, enquanto o Bab estava lá na prisão de Shirik Maku, sem poder revelar, o Qudus revelava por ele. Né? Uhum. Inclusive, o Qudus tem o título de Babul Bab, a porta desta porta, né? Ah, não, esse é o título de Mullah Hussein. Mullah Hussein, perdão. Hussein, que foi o primeiro a crer no Bab. É o Babul Bab, a porta da porta. É isso. Terminou. Ok. Obrigada. Deixa eu terminar aqui. Assim. Muito bem. Muito bom, garoto. Maravilhosa. Muito bom, Excelente. gratidão, querida Nisa. Então, vou te dar uma dica. Posso?
Claro. Quando você fizer o seu slide, você põe um fundo mais escuro e destaque a letra melhor, porque como você quer interação com as pessoas, fica mais fácil da gente ler. Tá bom. Só isso. Vou Bota seguir um essa- azul escuro com a letrinha branca, tá tudo beleza. Vou anotar, Essa é Natália. a voz, mas a Matheus porque- está falando, né? porque- Que Como pra você fez jovem- interativo, né? Você fez interativo. Né? Tem que interagir. Não é muito comprido. Muito grande a história. Cheio de acontecimento, né, mãe? Muito, é muito. Não, é só a questão da técnica de apresentação mesmo. Porque Sim. quando é só você lendo, como você foi quem preparou, seus olhos estão acostumados. Mas quando você pede para as pessoas que estão na tela, aí você tem que usar o clássico, que é o azul escuro no fundo e a letra branca. Tá bom. Aí tá belezinha. Perfeito, conta a história. Tchau, gente. Muito Conta a história obrigada. maravilhosa, Foi lindo, maravilhosa, Anissa. delícia. Obrigada. Tchau, queridos. Sério. Tchau, Obrigada. querido. Gratidão. Obrigada, minha linda. Maravilhoso, maravilhoso. Até a Gisele, próxima alguma segunda. coisa que a mãe tá falando aqui? Não, Sim, uma coisa que a gente não ouviu, Zé Luiz. Ó, viram? Agora, Eu também li. né? Que Você o leu. microfone está um pouquinho baixo. o senhor falou alguma coisa agora que eu não escutei. Pensei que o senhor estava falando alguma coisa. Não. Eu não disse nada. Eu vou dizer, Anissa, Todo mundo falando uma coisa. Anissa, Oi, Anissa, eu vou dizer, já que ele, meu companheiro aí, não disse nada, eu vou dizer, porque também sou filha de português, é que você é uma contadora de história, que me fez, do princípio ao fim, a história de Coduz. Eu já tinha lido, mas fiquei mais encantada ainda pela sua maneira de ler e interagir com a gente. Quando você fala o nosso nome, é como se tivesse, uai, eu estou dentro da história. É verdade. Agradeço. Maravilhoso a maneira que você conta a história, você Parabéns. consegue puxar atenção e manter a atenção das pessoas. Muito bom, parabéns. Obrigada. Parabéns. Além dela contar a história, ela ainda nos ensina como contar história, né? Que a gente observa esses detalhes, a gente vai também aprimorando as nossas formas de contar história. Como Gratidão, diz, linda, filhinho, foi maravilhoso. filhinho de peixe é, filhinho de peixe é. Exatamente. Dois, Tem papai pai e mamãe, né? traz, pai e mãe. É, exatamente, minha filha, é só ouro. Isso. Só ouro. Tchau. Boa noite, queridos amigos. Muito Até o obrigada. próximo encontro. Gratidão, Séries também, em especial Obrigada, gente. que ela empresta para gente. Tchau, Boa tchau. Boa noite.